Olá, sejam bem-vindas ao ciclo de estudo Luz do Lar. Nós estamos estudando o livro As Três Chamas do Lar, do Padre Geraldo Pires. E hoje nós vamos tratar um ponto da esposa. É o capítulo 7, Conhecer-se. Nesse capítulo, a gente vai aprender que a gente precisa conhecer muito além das características, das coisas básicas ali do que a gente já vê durante o nosso namoro, durante o nosso noivado, que a gente precisa conhecer mais, tanto do nosso esposo quanto de nós mesmas. Então a gente vai ter que observar determinados pontos que às vezes a gente passa despercebido, ou observarmos como que nós estamos botando muletas nas nossas justificativas, né? Para deixar as coisas passarem e acabar maltratando alguém ou sendo acomodada com alguma coisa. Então nós vamos observar alguns detalhes aí que vão fazer, são detalhes sutis, mas que vão fazer grande diferença no dia a dia e na sua família, tá? Então, vamos começar com uma pergunta que traz assim nesse capítulo, que é assim: se você conhece o seu marido a ponto de perceber pelo tom da voz dele, pelo jeito que ele está ali do olhar, se você consegue perceber o estado que ele está, né? Se ele está ali mais introspectivo por causa do trabalho, ou se é algum motivo mais da casa, se é alguma coisa com você, né? Se ele precisa estar num momento que ele simplesmente só está em silêncio porque ele precisa de silêncio naquele dia. E a gente vai ver que essas coisas assim acontecem muito dentro de uma casa e às vezes a gente não percebe que às vezes é a forma do temperamento, de como reagir, e a gente está levando aquilo para o lado muito pessoal. E a gente precisa entender um pouco dessas diferenças e saber que, igual como eu falei do temperamento, o temperamento é uma das características que a pessoa tem, né? A gente não pode falar, eu sou, sei lá, sou sanguíneo, e aí por isso você é esquecido e vai ser esquecido sempre. Não, isso é uma característica de uma maneira básica da sua vida aí, do seu dia a dia, do como você vai reagir, né, à primeira mão das coisas. Mas tudo pode ser mudado, tudo pode ser moldado também. Então é isso que a gente vai ver, essas entrelinhas ali das coisas, né? A personalidade, eu tenho personalidade muito forte, eu sou mais introspectiva. Isso aí, como que isso vai afetar no relacionamento, na casa de vocês, na ordem das coisas, isso faz muita diferença. Então vamos lá. Esse capítulo ele é um pouquinho maior do que os outros, então eu não vou ler ele todo, tá? Eu vou ler alguns pontos e aí a gente vai comentando. Vamos lá. No sertão, pileirando, diz nosso caboclo, que pelo canto é capaz de dizer a cor do galo. Tanto lhe é completo o conhecimento que tens das coisas do sertão. Ora, eu desejaria que toda leitora pudesse conhecer tão bem o seu marido que, pela entonação da voz, conseguisse dizer a quantos anda o bom ou o mau humor. Esse capítulo do mútuo conhecimento é importantíssimo na vida dos casados. Sobram razões para se exigir uma amorosa observação nesse ponto. Antes do casamento, ele e ela não se conhecem bem, porque um ou outro encobrem os defeitos. Na ânsia de agradar, ficam abafados defeitos que podem desagradar ou afastar. Impaciências imigram. O sereno bom humor parece ser inquilino jubilado da alma. Depois cessa a repressão e acaba a ilusão. Ambos se conhecem em todas as suas arestas. A esposa está agora perante uma encruzilhada. Então, vou dar uma paradinha aqui. Então, o que a gente viu aqui, né? Que durante ali o namoro, quando vocês estão se conhecendo, todo mundo passa por isso, né? Durante o noivado, a gente faz o quê? A gente procura não errar em nada. A gente procura ser a moça, né? Que faz tudo certinho, que tá ali sempre, né, pronta para ajudar, sempre sorridente, sempre de bom humor. E aí, mesma coisa para o rapaz, ele sempre também vai estar ali
sendo ser solícito, presente, de bom humor com a noiva. Mas quando casa, ele fala, né? Depois que casa, isso cessa, né? Acaba essa ilusão de que você vai estar 100% do seu dia, que você vai estar bem, que ele vai estar bem, né? Que 100% do seu dia você vai fazer tudo certinho, tudo direitinho, você vai estar ali pronta para fazer tudo que você tem que fazer, né? Não é só o que você gosta de fazer. E aí começa a acabar essa ilusão. Vocês começam a ver a verdadeira verdade ali, a verdadeira face de cada um. Isso é normal, né? Que isso aconteça. Mas ele fala também que a esposa agora está perante uma encruzilhada. Agora você vai ter que observar qual o caminho que você vai seguir. Como que você vai reagir a essas coisas, né? Então, os nossos defeitos, antes, eles estavam escondidos. Agora, eles começam a aparecer mais facilmente, né? Porque antes, a gente estava numa tentativa de agradar, né? De realmente conquistar a todo custo. Então, a gente não podia cometer nenhum deslize, não podia um dia perder a paciência e falar mais firme ou outra coisa aí que aconteça por aí. Mas depois disso, no dia a dia, é aquilo que a gente já falou em outras aulas, a gente vai perdendo esses, vamos dizer, filtros, né? Que a gente tem na vida. Isso, todo mundo passa por isso. Então começa a aparecer coisas, começa a aparecer uma impaciência, começa a aparecer um silêncio, começa a aparecer aí os hábitos que você tem. Deixa o chinelo jogado, deixa a roupa fora do lugar, esquece onde botou as coisas, né? Ou que você querer, vamos para um outro lado, né? Uma qualidade que é um defeito, você quer tudo, sei lá, do mesmo jeito, do jeito que você faça, na ordem que você quer, né? Você é perfeccionista demais. Isso é uma qualidade, mas se torna um defeito quando é em excesso. Então a gente tem que ir observando as limitações do outro. Às vezes a gente, quando tá ali noiva, quando tá namorando, a gente não presta atenção nas limitações que a pessoa tem. Todo mundo tem limitação, né? E aí depois do casamento muita gente se perde, né? Acha que vai continuar sendo a mesma coisa que no namoro, vai continuar sendo a mesma coisa no noivado. E logo, gente, no dia seguinte do casamento já mudou. Você mudou depois do casamento. Você recebeu o sacramento que mudou a alma de vocês, né? Do seu esposo e do seu. Então, no dia seguinte, agora vocês vão dormir juntos e acordar juntos todos os dias. Então, já vai ver de cabelo em pé, já vai ver daqui a pouco com olheira quando estiver dormindo mal, acordando de TPM, já acorda de mau humor. Seu marido vai ver isso, seus defeitos, suas limitações, suas mudanças, suas alterações. E você vai ver os dele também, que você não via, porque vocês estavam juntos lá no sábado. Aí deu a hora dele ir embora, ele foi embora, você ficou em casa. Chegou em casa, ele tem as manias dele, que ele aprendeu quando era jovem. E você tem as suas manias que você aprendeu quando você era jovem. E agora vocês vão juntar, não só as coisas boas, mas as coisas, as manias também. E aí é aí que vai ter que entrar um equilíbrio. E isso no casamento não é errado. Ele tem que ser certo 100%, eu tenho que estar certo a 100%. Não, vocês vão equilibrar as coisas. Agora vocês estão formando uma nova vida, juntos, né? Para quem está casado há mais tempo, sabe bem como é isso. Sabe bem que, tem que ter paciência para esperar o outro querer mudar e fazer a mudança acontecer dos dois lados, né? Agora vocês são duas peças de quebra-cabeça que vocês estão se juntando. No início não vai juntar certinho, elas vão levar um tempo para se ajustando ali, né? É igual, por exemplo, uma madeira. Ela com calor, ela incha, ela contrai. E aí todas essas diferenças tem no casamento também. Tem na pessoa, em cada um. E aí vocês juntos, vocês vão equilibrando, vão formulando isso melhor, da melhor maneira para vocês terem um casamento saudável, né? E aí ele fala dessa encruzilhada, né? A esposa se encontra diante uma encruzilhada agora, né? E a gente tem dois caminhos, né? Primeiro caminho, sair reclamando ou desanimar, sabe? Focar só no defeito, alimentar as frustrações ali, tipo,
ai, não tem jeito, ai, não vai dar certo, sabe? Essas murmurações, por que que eu casei, entende? Isso não pode, a gente não pode alimentar essas coisas, esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins que a gente tem. E a gente tem o segundo caminho, que é observar o marido, estudar ali, sabe? Ah, eu sei que o temperamento dele sei lá, é melancólico, então eu vou estudar como que é o temperamento melancólico para eu entender o básico ali da estrutura dele, sabe? E aí prestar atenção na personalidade, como que é a personalidade, como que ele sempre agiu com os outros, como que ele agia com os pais dele. E você vai observando essas coisas, você vai conseguindo entender melhor o seu marido. E você se antecipa às situações, se antecipa aos problemas. Você vai saber como conversar com ele de maneira que ele vai te entender melhor. Né? Eu falo essa questão do temperamento porque o temperamento todo mundo já ouviu falar um pouquinho. E aí na internet, o Padre Paulo Ricardo já falou muito sobre isso, ele tem curso. Então, assim, se você puder, vai em fontes boas, tá? Padre Paulo. Estuda um pouquinho, você vai ver a diferença, porque às vezes a maneira de falar, a maneira de pedir, vai fazer diferença, né? Então, estudar um pouquinho, agir com prudência. Tipo assim, penso antes de agir. Antes de eu sair falando, de eu sair reclamando, ou de eu sair pedindo, era no momento ideal? Tá na situação ideal? Será que ele já tentou fazer e não conseguiu? Como que tá a situação de trabalho? Às vezes o trabalho tá muito apertado, então ele tá mais estressado com o trabalho. Ele tenta não trazer isso para dentro de casa. E se você já chega só falando, só reclamando, não sei o que, não sei o que, ele vai explodir, não vai aguentar. Então, o jeito de falar, a hora de falar, né? A gente já falou sobre isso, mas conhecer, sabe, detalhes assim da personalidade, do jeito do seu marido vai fazer muita diferença. Sempre buscando a harmonia, né? Da casa, da família. Então é isso que a função da mulher é essa, trazer essa harmonia, esse aconchego pro lar. Então quando você consegue observar essas coisas, você já vai melhorando isso. Isso, abrindo um parênteses, não só para o marido, mas para os filhos também. Conforme os filhos vão crescendo, desenvolveram aí o temperamento, já estão com a personalidade mais formada, já tem as suas manias, já tem os hábitos, e você já vai ali, ó, ajustando isso na maneira como vai falar com o filho, não é igual ao outro, com o marido, entende? Então você já vai abrangindo esse olhar assim para todos dentro de casa. E aí a gente vai aprendendo que o amor, ele não é só sentimento, né? A gente já falou isso em outras aulas, que não é só esse sentir, mas é aprender também a lidar com o outro, a ser suporte para o outro, né? A ajudar numa dificuldade do outro, a ensinar o outro. Então a gente tem que ter esse olhar, né? De um amor, uma caridade com o nosso próximo, que está mais próximo do que a gente. Quem é? O nosso marido, os nossos filhos, que estão ali todo dia com a gente. Né? E ir moldando as coisas conforme a realidade, conforme a necessidade da sua casa. Tá, então vou ler mais um trechinho aqui. Olha, vamos lá. O conhecimento íntimo e profundo dos sentimentos respectivos manifestados pelos esposos com espontaneidade em breve desfaria a sociedade. O que quer dizer com isso? Muita gente acha que, tipo assim, o casamento é igual uma sociedade, né? A gente vai fazer, cada um faz 50%, cada um paga 50% das contas, cada um trabalha e cada um divide 50% as atividades, as necessidades e atividades com os filhos. Não é assim. Uma sociedade funciona assim? Muito mal, né? Imagina dentro de casa. Então, se não tem esse conhecimento íntimo do outro, isso vai se desfazer, sabe? E aí, atrás disso, viria o quê? Olha, ele fala aqui: o descontentamento, à vista das sombras dos seus seres morais. Então, quando você só olha para você do jeito que você quer, ou então é tudo dividido 50% cada um, não é assim que as coisas funcionam. As coisas vão se desfazendo, né? Bom,
Continuando. Tens no teu marido uma terra desconhecida. Nela precisa descobrir os gestos físicos. Por exemplo, o prato predileto, tempero, o modo de vestir, né? O lugar que ele mais gosta da casa, como ele gosta de ver você, sabe? Coisas mais físicas. Isso ajuda, porque quando a gente vai começar um hábito, né? Que aquilo vai se tornar uma virtude, um hábito bom, né, gente? Você começa como? Pelas coisas físicas. Eu quero acordar cedo todos os dias. Primeiro você vai começar botando um relógio para despertar, para você acordar naquele horário. Você vai marcar horário para você dormir. E aí, com o tempo, isso vai virar um hábito que vai virar uma virtude, né? Como ali da mesma coisa. A gente vai começar a observar as coisas físicas. Não sou eu que estou inventando, tá escrito aqui, ó. Nela, precisas descobrir os gestos físicos. O prato predileto, tempero apreciado e por aí vai. Descobre-lhes as preferências intelectuais. Aí você vai prestar atenção também nas coisas intelectuais que o seu marido gosta. O que é? O que ele gosta de conversar? Que livro que ele gosta de ler? Que música que ele gosta de ouvir? E aí vocês vão ver que vocês, observando essas coisas que eles gostam, sabe? Os primeiros físicos, que são visíveis, são coisas que vocês conseguem modificar, são coisas que vocês conseguem trazer mais facilmente. Depois, observando a parte intelectual, o tipo de assunto que ele gosta de conversar, o tipo de música que ele gosta de ouvir, essas coisas assim, né? Isso vai se tornando mais fácil de você entender o caminho, entendeu? De harmonia dentro da sua casa. E aí tudo isso, ele fala assim, olha, tudo isso forma um labirinto. Deve ser um labirinto de coisas que você vai decifrando, né? Que você vai andar por isso todos os dias. Tem que ter paciência, uma paciência viçosa, como a luz de cada dia. Quer dizer, então você tem que ir com paciência, e você como uma luz, então você vai iluminando aquilo, você não conhece. Você acabou de conhecer seu marido. Porque antes ele, como noivo, era diferente. Agora vocês estão casados, agora vai ser diferente. Ah, mas eu já tenho 20 anos de casado, não sabia disso. O que você vai fazer? Vai passar a observar agora. Né? Se você já tem 20 anos de casado, você já conhece bastante coisa. Então, não olha só para os defeitos, olha para as qualidades. Todo mundo tem um lado com qualidades e um lado com defeitos. Eu tenho um lado bom e um lado ruim, de coisas que a gente sabe fazer melhor, de coisas que a gente tem os nossos defeitos. Então, você tem que olhar para o seu marido buscando também as coisas boas, não só as coisas ruins. Alguma coisa ele vai ter de bom. Você decidiu casar com ele. Por quê? Para e pensa nisso. Se você já tem 20, 30 anos de casada, por que você escolheu casar com ele? De repente, você lembrando disso, vai te motivar a tentar deixar o seu casamento mais harmonioso, né? A conhecer melhor o seu marido. E aí ele vai fazer uma pergunta agora, né? E por que não estudar o olhar, o sorriso do marido? Então, às vezes, a gente sabe que os olhos, eles transmitem mensagens também. O jeito da pessoa olhar, se olha para um lado, se olha para o outro, se fecha o olho, se abre o olho, o modo de sorrir, do sorrir só com os lábios, ela sorri com o rosto inteiro, ela sorri com os olhos. Isso vai fazer diferença. E você vai conseguir perceber isso no seu marido. Mas você tem que observar, gente. É observando. No dia a dia, como que ele chega, como que ele acorda, como que vocês estão conversando, sabe? E decifrando isso. É um labirinto, como está escrito aqui, é um labirinto que a gente vai andando ali, meio às cegas, mas iluminando cada trecho, para a gente poder ir identificando melhor o nosso marido, né? E aí você vai percebendo com o dia a dia que o modo de abrir a porta, de subir a escada, os momentos de silêncio, né? Isso tudo vai começando a fazer um pouco de sentido. E você vai começando a entender melhor o seu marido. E aí, você vai começando a perceber que, por exemplo, um dia que ele chegou mais cansado, ou que ele abriu a porta de um jeito e, sabe, já saiu botando, sei lá, os documentos, a mala, a caixa de ferramenta num canto, você vai ver que, olha, hoje teve algum problema, ele não tá muito bem. Você vai dar mais espaço. Você não já vai sair chegando falando, né? Sair chegando reclamando.
de alguma coisa, você já vai estar ali mais atenta a esses sinais, né? E aí você vai fazer o quê? Você, observando isso, você vai ser mais prudente, você não vai agir impulsivamente para cima dele, você vai segurar as crianças para não criar tanta tensão ou tanta barulho de repente em algum momento. Aí você vai pensar assim, nossa, mas eu fico em casa o dia inteiro, é criança chorando, é criança com meleca, é fralda para trocar, é o cachorro latindo, é, sei lá, uma coisa quebrada em casa. Eu já fico em casa o dia inteiro, eu tenho que observar isso? É, tem que observar isso. Por quê? Se todo mundo tiver no momento de tensão e todo mundo tiver tensionado, vai ser péssimo, sabe? Alguma coisa vai trincar aí nessa situação. E você pode ter certeza que você dando esse espaço e o seu marido conseguindo acalmar a mente dele, chegando em casa, tendo uma boa recepção. Às vezes a boa recepção não é você estar ali, nossa, de cabelo arrumado, perfumada, mesa posta para ele jantar. Não, às vezes a boa recepção é deixar ele em silêncio. É deixar ele entrar e você fala assim, você vai perceber e fala assim, amor, vai lá tomar o seu banho que eu tô terminando de arrumar a janta. Entende? Ele vai perceber que você tá dando espaço. E isso vai, com o tempo, ele vai ver que você está fazendo isso. Quando ele chegar bem também em casa e que você tiver nessa pressão, que você tiver nessa confusão do dia, um dia mais quente aí de atividades ou de coisas de acontecer na sua casa, ele vai te dar espaço também. Ele vai ver o que você está fazendo. Por mais distraído que o seu marido seja, em algum momento ele vai perceber. Porque é mútuo, gente. Quando uma pessoa faz uma coisa, aquela coisa que ela tá fazendo tem uma reação no outro. Às vezes pode ser uma reação que vai devagarzinho até chegar lá e ele perceber, ou às vezes é uma reação mais rápida. Tudo vai depender do contexto da sua casa, do conhecimento que você tem do seu marido, de como ele age, como ele reage e das coisas que você faz e a frequência que você faz, tá? E a gente vai entrar aqui numa parte mais, como é que vai dizer, escorregadia, né? Das coisas, são as falsas decepções, né? O perigo que tem isso. Por quê? A gente, quando tá ali no início do casamento, acabou de casar, né? Tem ali uma idealização de como vai ser o casamento, ou então você passou, já tá aí com 15, 25 anos de casada, e aí você assiste um filme e você fica, poxa, se a minha vida fosse assim, se meu marido fosse assado, ou então você tá vendo uma amiga, algo, sei lá. Você vai cair nisso, vai cair num sonho assim, tipo ilusório, e você vai querer se enquadrar, você, sua família, seu marido, numa coisa que não é a realidade de vocês. E aí começa a ter esses problemas, porque não é real. Quando a coisa não é real, você só fica nessas ilusões, nesses desejos impossíveis de conseguir, você se decepciona. E se você não prestar atenção, isso só vai aumentando, né? Ah, eu quero que meu filho seja médico, mas seu filho tem aptidão para ser mecânico. E você fica forçando ali, você vai se decepcionar. E às vezes ele pode ser um brilhante mecânico, mas mecânico. É, gente, mecânico. Ele pode criar uma máquina, ele pode consertar uma máquina, ou ele simplesmente vai ser um mecânico normal, mas ele vai fazer bem o trabalho dele. E você tem que olhar para isso, para as qualidades que você tem, que o seu marido tem, que os seus filhos têm. Não é só para os defeitos, né? E quando vocês olharem, imaginando, sabe, assim, que eu queria que meu casamento fosse assim, fosse assado. Então pega isso, pega esse sonho, vê o que é realmente viável para você fazer, né? Vê o que é realmente possível e agradável para sua família, para você. Que isso seja possível, tá? Eu tenho muito o costume de escrever em papel, então eu gosto de anotar, de escrever e até sonhos também, meus desejos, minhas vontades. Então eu vou lá, boto assim, e quando eu escrevo parece que o negócio brilha assim, não, isso é possível de você fazer.
Não, isso é impossível. Porque eu vou ver o caminho que eu vou precisar fazer para chegar lá, e aí eu vou vendo as etapas e eu falo assim, nossa, isso aqui não é impossível de eu fazer. Seja lá por motivo, seja lá porque não dá para levar todo mundo, ou porque não, entende? Minha casa é assim, é assado, e não caberia isso, entende? Então você vai fazendo com o tempo, mas tem que olhar. Às vezes tem que sentar, escrever, desenhar para aquilo ir ficando mais real, mais palpável, tá? Então, às vezes, a gente vê um problema e às vezes esse problema existe de verdade, né? Tem problema que existe de verdade. Tem problema que a gente cria na nossa cabeça. E às vezes até os problemas a gente precisa parar e olhar, mas olhar assim, ó, de fora. Se fosse eu olhando eu e meu esposo nessa situação, qual seria a real condição ali de resolver isso aqui, esse problema? Se eu tivesse que, como é que é o nome daquilo? Se eu tivesse que orientar alguém nessa situação, qual seriam as medidas? E aí mas você tem que sair do problema e olhar de fora o problema. Quando você está dentro da situação ali, você torna aquilo muito pessoal, muito os meus sentimentos, as minhas emoções que vão estar falando ali na hora. E às vezes a gente está errada. Às vezes pode ser mais ou menos como eu estou pensando, não precisa ser exatamente aquilo. E isso faz diferença para resolver uma situação, né? E às vezes se torna uma coisa muito desproporcional. Uma coisa pequenininha que eu crio um problema enorme e às vezes quando eu olho assim, nossa, como eu estava sendo ridícula falar desse jeito, pensar desse jeito, para uma situação tão pequenininha. E a gente acaba gerando expectativas demais, né? De algumas coisas. E aí vocês vão falar assim, mas se o meu marido não foi educado, não foi bem educado, não foi ensinado a ajudar em casa, não foi ensinado, sei lá, a cuidar da própria roupa, foi mimado pela mãe ou foi criado pela avó, e aí, entendeu? Tem milhões de situações que podem acontecer. Você não vai educar seu marido, tá? Não entre no casamento, não esteja no seu casamento pensando que, nossa, agora eu vou educar o meu marido, vou ensinar ele a fazer de tudo. Não é assim, tá? Vocês podem ajudar eles a melhorar, não educar o seu marido. Vocês não são mães do seu marido, vocês são esposas. Vocês precisam ter essa maturidade de olhar, sabe? Querer mudar, ajudá-lo a enfrentar as dificuldades, mas não ensinar como se estivesse ensinando para uma criança. Isso faz muita diferença na forma como você vai falar e como ele vai receber aquilo que você está falando. Assim, ó. Vou ler o penúltimo parágrafo aqui, olha só. Ele fala assim: com muita graça, dizia um senhor, de manhã eu examino como está coberta a cabeça de minha senhora. Se levas apenas um laço, o tempo é bom. Se carrega 2 ou 3, é indício de trovoada, e é prudente ter cuidado. Onde está o sinal meteorológico de cada dia do seu marido? Né? Você já encontrou isso? Essas coisas assim que são engraçadas de a gente perceber. É claro que não precisa ser de manhã, normalmente as pessoas de manhã acordam bem. Mas às vezes durante o dia acontece alguma coisa no trabalho, ele vai chegar em casa, né? Ele vai dar sinais de bom humor, de cansaço, de que precisa de espaço. Você também é natural, você não precisa ter, tipo, igual essa senhora, né, que colocava laços na cabeça. Mas o seu estado, né, do seu rosto, conforme você vai estar arrumada, ou a casa, isso já vai demonstrar o seu humor, como é que tá ali, como é que foi o seu dia. E a mesma coisa do seu marido, conforme ele chega em casa. Então essas coisas assim a gente precisa aprender a observar. Se você não aprende isso, alguém vai aprender, tá? Então, por exemplo, essas questões de amizades no trabalho, né? Quando você deixa brechas, né, em casa, de espaços para o seu marido preencher com outras coisas, ele vai preencher. Seja uma amizade, seja um vício, aí bebida, jogo, sei lá, existem milhões de vícios.
o importante é não deixar brechas, é não deixar esses espaços abertos, sabe? De comunicação, de carinho, de sentimento. Porque se isso fica aberto, vai ser preenchido por outra coisa, né? Então pensa num barco, né? Um barco, se tá furado, se tem um furo, a água vai entrar. E é esse furo que a gente não pode deixar fazer, não pode deixar acontecer. No nosso casamento, isso tem que estar tudo blindado, tem que estar super protegido. E como que a gente faz isso? Observando, cuidando, tendo paciência, tá? Sendo prudente, acima de tudo. Então, a gente tem que estar sempre ali observando para deixar a nossa casa protegida desses furos, sabe? Dessas brechas que vão ser preenchidas por outras coisas. A mesma coisa para os filhos. Se você não cuida, aqui, gente, não é cuidar no físico, mas também no emocional, no cuidado ali de brincar, de estar perto, de ouvir. Outra pessoa vai fazer, seja um coleguinha, seja, sei lá, né? E aí você vai deixando esse espaço, quando você vê já é tarde, já tá entrando muita água por ali, que você não vai ter mais como controlar. Vai precisar de uma obra gigantesca às vezes, né? Mexer muito na estrutura da sua família para poder consertar alguma coisa. Então a gente tem que ser prudente. Então, o que a gente precisa observar, né? O que a gente precisa estar atenta? A mulher em casa. Conhecer o nosso marido. Isso não é uma simples curiosidade feminina, né? É uma missão de nós como esposas, conhecer o nosso marido de verdade. Só vai conhecer isso depois de casado, não tem jeito. O ser humano é assim, é a vida, tá? Ter caridade, mas de maneira prática, no que você pode fazer, no que você pode ajudar, no que você pode dar espaço, né? Pra gente ser instrumento ali dentro de casa de paz, de harmonia, sempre. Lembrar que o amor verdadeiro, ele não vai viver ali só de sonho, só de idealização, só essa coisa romântica. Ele é no dia a dia, no cuidado, vai se construindo ali com paciência. Lembrar que a gente está dentro de um labirinto, né? O ser humano, ele tem essas coisas, né? Não quer mostrar, não quer, quer disfarçar os erros, é natural. A gente também é assim, né? Então, olhar para as qualidades, lembrando que nós somos luz, nós trazemos a luz para dentro do nosso lar, que a gente vai iluminar, né? Se tem alguma coisa errada, se tem algum defeito, vamos ajudar a melhorar isso. Não só ficar apontando, né? Então, 3 coisas que a gente pode tirar para passar a fazer, né, a partir de hoje. Observar. E quando a gente for reagir com calma, com prudência. Buscar conhecer, não apenas só conviver ali com a pessoa, é viver de verdade, né? E estudar o marido, estudar o temperamento, estudar a personalidade, querer conhecer como foi a história dele quando era criança, o que aconteceu, como foi, conversar com a sogra aí para saber como que ele foi criado. Ah, foi criado pela sogra, foi criado pela babá, foi o quê? Quem cuidou foi a tia, foi a avó? Quem teve mais contato? Como é que era nas escolas, né? Era um aluno muito bagunceiro, um aluno mais quieto? Isso vai te dando dicas de como que ele é, tá? E lembrar sempre que nós somos exemplo para os nossos filhos, nós somos guias, assim, de luz para o nosso lar, para o nosso marido. Então a gente tem que agir com caridade nesses pequenos detalhes, tá? E isso vai melhorar muito a vida da gente dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.